Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um podcast Café Belgrado durante os playoffs da NBA, temporada 2020-2021. E eu, Guilherme Tadeu, estou aqui hoje para falar dele, o New York Knicks. Ao lado dele, Lucas Nepomuceno. Vamos falar também do seu adversário, o Atlanta Hawks, que tem 1-0 na série. A gente grava isso no dia 25 de maio, às 16h45, portanto, a série está 1-0 para o Hawks, mas nossa ideia aqui é falar um pouco sobre esse grande confronto. Tudo bem, Lucas? Animado aí para mais um podcast Café Belgrado? Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Animadíssimo, ainda mais, Guilherme, porque esse episódio aqui hoje é um oferecimento da Serpa, a cervejaria paraense, que tem uma origem alemã incrível, mas que é autenticamente paraense e que tem a primeira cerveja premium do Brasil, a Serpa Export, a mais deliciosa de todas também. Tem a Tijuca, tem uma gama de produtos que conquistam o Brasil em todas as praças que já apareceram e tenho certeza que em breve vai chegar aí na praça que você está dizendo, poxa, eu queria tomar aqui a Serpa em homenagem ao Belgradão hoje, mas eu não achei. Em breve vai achar, porque a Serpa está evoluindo demais. Até mesmo, Guilherme, você está pensando em tomar uma serpinha durante esses playoffs, né? Especialmente nos jogos Knicks e Hawks, porque é um jogo aí que é muito atraente. É, muito atraente para começar porque tem caos, né, Lucas? Aliás, quem é apoiador do Café Belgrado ou sub lá na Twitch já teve acesso ao nosso pós-jogo daquela maravilhosa decisão nos minutos finais, aquela bola incrível do Trae Young, toda a repercussão, né, dele mandando a torcida se calar. Teve desdobramento daquilo, hein, Lucas? Hoje o prefeito de Nova York mandou palavras médias aí pro Trae Young. Que isso? Nesse nível. Nesse nível. Cara, é o grande momento do New York Knicks por anos. E a galera de Nova York, Lucas, com todo respeito ao Brooklyn, a galera é Knicks, né, velho? E tava no hype, o ginásio tava lindo, tava um negócio de louco. O Trae Young mandou todo mundo ficar quieto. Cara, se você olhar o tamanho que é isso, de fato, ele supera fronteiras esportivas. Eu não tô dizendo que o prefeito tá certo, né? Porque certamente tem muita coisa para fazer num momento como esse. Mas acho que dá a dimensão aí do tamanho do feito do Trae Young. Primeira partida de playoff, mandar um game winner e um shhh pra talvez a mais fanática torcida da NBA, ou uma das maiores. Cara, foi bonito demais. Quem é fã de basquete, sendo ou não torcedor do Knicks, tem que admirar esse momento. Mas nós estamos aqui para falar exatamente desse jogo, né, Lucas? Embora Guilherme, o jogo 1 tenha dado o tom da série. Antes de trocar o assunto, porque eu queria comentar ainda desse momento do Shai, você diria que o Trae Young naquele momento, porque ele até falou, né? Não, o pessoal tava me xingando e tal, eu queria ver se eles iam me xingar aí também. Você acha que ele lançou um olhar bandido dizendo não para a torcida de Nova York? Ó, eu vou te falar, viu? Raí do Saia Rodada ficaria muito, muito emocionado com esse lance, né? Porque o Trae Young tem aquilo, né, Lucas? Ele tem aquele olhar manhoso também. Tem. Pedindo, né? Então, ele é bravo demais, cara. Essa é uma atuação... eu não quero ser repetitivo aqui, mas eu acho que esse tipo Lançando de atuação... tênis ainda, hein, Guilherme? Pois é, tem essa ainda, né? É um tipo de atuação que é o que muda mesmo a história dos jogadores. Hoje a gente fala de grandes personagens da NBA por conta de noites como essa. Porque não são todos os jogadores da NBA que são campeões. Mesmo que sejam campeões, não são campeões todos os anos. De onde vêm as histórias, então? Em noites como essa. Jogo 1 de playoff na carreira, o primeiro ano de playoff da pessoa, um jogo 1 de playoff de um confronto quarto contra quinto na casa do adversário. O Madison Square Garden lotado, assim, dentro das possibilidades. Spike Lee roubando a cena como de costume. O cara vai lá e faz aquilo, velho. Eu acho que tem esse... A gente que acompanha basquete, às vezes a gente fica com muita informação na hora e tal. E tem alguns momentos que a gente sente que, olha, isso aqui é uma coisa que nós vamos falar daqui a um tempo. Eu não tenho dúvida que esse lance vai ser simbólico na carreira do Trae Young. Se ele se tornar um superstar de muitos títulos e muitas jornadas como essa vai ser lembrada como a primeira. Se não, se ele for para outro caminho, a carreira dele, essa vai ser lembrada como um dos maiores momentos, certamente. Então, eu acho que quem assistiu isso, torcendo ou não para o Knicks naquele momento, vai ter sempre essa dimensão de ter presenciado uma coisa muito bonita, muito rica, muito forte, né? Agora, o jogo 2 dessa série também, Lucas, traz para si, depois de tudo isso,
componentes dramáticos, né? Eu imagino que vai ser o Madison Square Garden contra o Trae Young no jogo 2. Você tem ideia do que espera esse querido armador? Ah, Guilherme, vai ser elétrico, vai ter muita vaia, vai ter certamente uma repercussão muito grande aquilo que ele fez. E vai ser a história dessa série, né, Guilherme? Porque o Madison Square Garden, isso a gente até falou na live, talvez seja o grande craque do New York Knicks nesse momento, né? Porque não vou aqui ignorar a temporada de candidato a MVP de Julius Randle, né? Ele começou ali como um dos favoritos para MIP, mas ele certamente ganhou votos para MVP também, né? Um jornalista que a gente curte muito, o Bill Simmons, disse que votou nele em quinto lugar para MVP. Né? Então ele vai receber algum reconhecimento nesse aspecto aí, mas ele foi um non-factor no primeiro jogo, né? Provavelmente armadilhas de Nate McMillan, né? Porque o Julius Randle, durante a temporada regular, Guilherme, ele destruiu o Atlanta Hawks, fez 37 de média nos 3 jogos contra o Hawks, e todos os jogos foram vitórias do New York Knicks, né? Então ele de fato parar o Julius Randle é uma missão necessária demais para o Hawks nesse confronto. Eu acho que o Hawks no confronto entra com favoritismo porque tem mais talento. Eu acho que isso é inegável quando se analisa os elencos. O Hawks terminou desde que nos últimos 2 meses e meio, né, coincidindo mais ou menos ali com o Nate McMillan, a campanha do Hawks é de 27 vitórias e 11 derrotas, né? Uma das melhores campanhas. É a melhor campanha do Oeste nesse período, do Leste, desculpa, nesse período. É um time que é profundo, né? Tem profundidade no elenco, tem opções, né? E tem chutadores diversos para colocar em momentos diferentes do jogo. Tem defensores bem interessantes também. E tem um talento desses ofensivos que são geracionais, o Trae Young. A gente sempre exalta, né, o quanto ele é bom defensivamente. Ele tem suas limitações defensivas. O Hawks vai ter que dar um jeito de escondê-las, porque o Knicks com certeza vai tentar explorar. O Knicks não tem, talvez, pessoas, né, personal ali para explorar muito num contra um Trae Young, mas certamente vai buscar maneiras de deixar desconfortável o armador, que é muito baixo, que não tem uma super força física e não tem os trejeitos defensivos, digamos assim, né? O Hawks está chutando muito bem nesse período, tem arremessado muito bem, então chega muito forte nessa série, mas o Knicks ele se notabilizou nessa temporada por uma defesa sufocante. Os números apontam, Guilherme, para uma série muito equilibrada. Os dois times tiveram um net rating idêntico na temporada, mais 2.4, que é um bom net rating, né? É uma boa pontuação, né? A diferença entre o que você produz ofensivamente e defensivamente em rating, né? A cada 100 posses. Então é bem similar, mas lembrando, né, que o Hawks, ele nos últimos 2 meses e meio ele jogou mais do que isso aí, né? Ele jogou muito mais do que a sua média da temporada, então por isso que eu acho que ele entra como um dos times mais perigosos, como um time bem forte. Contra, né? Tem alguns fatores como a ausência de experiência, mesmo jogadores que chegam para compor com experiência, né? Não são jogadores de campanhas muito longas de playoffs. O Bogdanovic não tem campanha de playoff pelo Kings, o Danilo Gallinari esteve em algumas situações de playoffs, mas nunca assim, campanhas tão profundas. Então, o Rondo, né, que era esse cara, que foi contratado para ser esse cara, não tem. Já não está mais, foi trocado durante a temporada pelo Lou Williams, que esse sim teve algumas oportunidades, mas também não foi muito além, né? Então, 13 pontos em 13 minutos no jogo 1. Lou Williams foi. Ele é ataque instantâneo, né? E foi assim, não foi 13 pontos soltos, né, Guilherme? Foi 13 pontos foi de uma vez. No momento que o Hawks precisou muito. O Knicks estava abrindo nesse momento e o Lou Williams foi lá, peraí, isso aqui eu sei fazer. E aí fez uma sequência de pontos, colocou lá os defensores do Knicks para mamar e deixou o Hawks no jogo, deixou o Trae Young em condições de fazer aquilo que fez nos momentos derradeiros, né? O Knicks tem algumas peças que seriam complementares em qualquer time, né? Mas nesse ano se tornaram muito perigosas, né? Por exemplo, o Alec Burks foi o grande cestinha do primeiro jogo, talvez não tenha outras atuações dessa maneira na série, né? De ser o principal produtor ofensivo do time, mas é mais um ball handler, é mais um cara que vai ajudar ali. Então o Knicks tem alguns candidatos a heróis em cada noite.
mas que precisa mesmo é que Julius Randle e, enfim, RJ Barrett, Emmanuel Quickley, Derrick Rose, desses caras conduzam o time ofensivamente, porque defensivamente a gente sabe que é um time que entrega, né, Guilherme? A gente vê esse Knicks como um time que todo mundo se esforça muito, joga muito com a cara do Thibodeau, mas ofensivamente é um time que tem dificuldades e que precisa muito desses caras que apareceram a temporada inteira, né? Foi nesse jogo 1, a hora que entra o Quickley, ele mata 2 bolas lá do logo, praticamente muito longe, e ele dá uma vida assim pro time que tava um pouco estagnado, né? É um time que tem um banco que trouxe muito volume nesse jogo. O Burks, você falou, o Derrick Rose. Agora, o time titular, Lucas, ele tem um jogador no Red Bull que se espera um pouco, assim, que não era pra esperar do Red Bull que agora, mas ele tá matando bola essa temporada. Lucas, ele mandou 0 de 5 de 3 pontos, né? Uma coisa que eu imagino não vai se repetir. O time do Knicks, ele não é exatamente muito espaçado, né? Ele não joga um basquete ofensivo tão fluido assim, mas eu acho que esse nível de atuação, né? Eles chutaram nesse jogo 10 para 30 arremessos, só 10 convertidos, né? Um aproveitamento de 33%. Eu acho que esse é um tipo de jogo que o Knicks não vai entregar de novo. Então, quando começa essa série, eu até falei isso, não foi, acho que foi no dia que a gente fez uma live um pouco antes, que eu achava esse jogo muito difícil para o Knicks, porque o Knicks, o diferencial do Knicks era jogar um basquete de playoff na temporada regular. E quando chegasse a temporada pós-temporada, todo mundo jogaria um basquete de playoff. E aí o que o Knicks ia ter de diferente, né? Eu sei que é um raciocínio assim que pode parecer meio tacanho, assim, mas a NBA no playoff, ele de fato, o nível de intensidade de todo mundo sobe, as defesas começam a preparar melhor, assim, armadilhas para os seus adversários, e aí você precisa mesmo que o talento se sobressaia, né? Que faça o desequilíbrio, que seja, por exemplo, o que foi o Luka contra o Clippers no jogo 1, o que foi o Devin Booker contra o Lakers no jogo 1. Eu tô dando exemplos do jogo 1, né? Porque nós estamos ainda no começo da série. Mas quem acompanha a playoff sabe do que eu tô falando. Jogadores que obriguem que os adversários tomem outros níveis de decisão. E eu acho que o Knicks, se ele tem alguém desse tipo e for, de fato, o Julius Randle, ainda é pouco, né? Se você comparar, por exemplo, com o Trae Young, né? O Trae Young entregou uma partida de superestrela no jogo 1. O Randle é uma superestrela? Esse ano ele foi. Ele pode ser novamente. Essa partida dele foi detestável, né? Foi para esquecer. Essa partida dele não é uma partida de Julius Randle. A gente sabe que o Julius Randle não é um jogador assim que prima pela escolha de arremesso, pelo basquete solidário, mas ele é um cara que, na sua individualidade, ele é muito efetivo. Nesse jogo, Lucas, foram 4 de 17, 24% para 2 e 2 de 6 para 3. Um field goal geral de 6 para 23, Lucas. Olha que bizarro. Eu tô com o mapa de chute dele aberto, tô vendo no SofaScore. Eu até recomendo para quem tem o SofaScore para futebol, tá? É gratuito o aplicativo. Eles têm o mapa de todos os arremessos do jogo. E, cara, esse do Julius Randle é bizarro de olhar. Bizarro. Ele matou 2 bolas de 3 de muito perto, uma da outra, que num canto ali de frente para a cesta quase, um pouquinho para a direita, e o resto é só X, a não ser uma bandeja e um mid-range. Cara, é bizarro, só tem X para todo lado. Claro que isso é mérito da defesa do Atlanta. Eu acho que teve uma atuação do John Collins aí, Lucas, que a gente tá deixando passar. Ele ainda é seu filho adotivo, não é? Claro, João Batista, meu filho adotivo. Um filho adotivo, é filho para sempre, você não pode abandonar, não. Mas você, pelo jeito, não fala mais dele. Então eu tô fazendo essa questão aí porque... Tough love, Guilherme. Tough love porque ele teve algumas atitudes aí, né, que eu não aprovei. Ok, mas a partida dele é muito interessante do ponto de vista físico. E eu não esperava que ele pudesse impor dificuldade física mesmo num jogo como esse. É um cara que sempre foi muito atlético, mas era uma condição atlética explorada para highlight, para lances que de fato contribuíam para o ataque do time, até para a defesa, mas que você não via ali um tipo de perfil de jogador que se tornaria muito eficiente defensivamente, por exemplo, ou solidário para contribuir com o time, etc. E eu acho que esse novo estilo do Hawks pede dele algumas coisas que eu acho que tendem a valorizá-lo como team player. E eu acho que nesse jogo, nesse matchup contra o Julius Randle, a gente sabe que não é sempre ele que está no Randle,
mas tem um sistema que muitas vezes obriga que ele, por ele ser mais rápido, por ele ter uma velocidade lateral muito boa, por ele ser muito atlético, ele vai oferecer muita dificuldade. E eu acho que o Randle pode ficar meio confuso. Outro jogador que é acostumado a pós-temporada já, por conta de um tipo de papel que ele desempenhou lá no Houston Rockets, que era basicamente enterrar as bolas que o Harden dava passe para ele. Clint Capela, cara, é um tipo de jogador também que o Knicks não tem, com todo o carinho que eu tenho pela temporada do Nerlens Snow, por todo o carinho que a gente pode ter pelo pivô que eles podem trazer do banco, ou o Taj Gibson. O Obi Toppin não é bem um pivô, né, um ala e tal, mas o nível que o Capela traz, né, de intensidade, de volume mesmo, como ele é o tempo todo uma ameaça. Eu sempre tive a impressão que o Hawks ele tem muitas armas para que o Knicks fica... Em toda posição parece que o Knicks fica um pouquinho atrás, sabe? Na armação parece que o Knicks está atrás, nas alas parece que o Knicks está atrás, no garrafão parece que o Knicks está atrás. Onde que o Knicks está atrás? Acho que você trouxe pontos importantes aí. O Madison Square Garden, o Knicks onde não está atrás. No Madison Square Garden, acho que é um lugar onde o Knicks vai ser maior do que o Hawks. Só que aí no jogo 1 você toma uma punhalada daquela que o Trae Young fez. Até, assim, é como se o maior adversário, o melhor jogador do seu adversário, pegasse o seu melhor jogador no matchup e destruísse no jogo 1. Foi isso que o Trae Young fez. Agora, esse tipo de destruição certamente não vai durar por muito jogo, porque no próximo jogo acho que o Madison Square Garden vem gigante. O Knicks não é só a soma dos seus jogadores. O Knicks mostrou ao longo da temporada que esse time meio de jogadores refúgio, que pouca gente via futuro, que estava numa reconstrução, jogando defensivamente numa liga que é do ataque, ela dá respostas para além da soma dos seus jogadores. E eu acho que isso se chama defesa. Se a defesa do Knicks engolir todas essas coisas que nós estamos falando aqui do Hawks, né, esse controle do ritmo do Trae Young, eles têm uma jogada de pick and roll ali que no final do jogo eles usaram, sei lá, umas 4 vezes seguidas e foi no momento mais clutch que até eu aprendi com o Coach Galego, que é o pick and roll espanhol, Lucas. Isso aí é uma informação aí que é fundamental. Eu acho que se eles conseguirem encontrar essas saídas para frear esse volume do Atlanta Hawks, que com talento dá tantas respostas, é a defesa que pode fazer o Knicks voltar a ter o controle da série. Agora, você perde o jogo 1 em casa, do jeito que foi, né, dolorido, daquele jeito. O lance, Lucas, é que essa série parece que toda sexta é um parto, assim, né? Tudo muito lutado, tudo brigado, duas defesas. O Nate McMillan também tá numa jornada aí de vingança, vamos dizer assim. Também é um técnico que preza muito desse lado da quadra. Eu não sei, eu acho que o Knicks pegou um adversário difícil, é um adversário que também tem muito rancor no coração, também aposta muito na defesa e tem mais talento. E é isso que eu acho que é a maior dificuldade do Knicks. Do jeito que eu falei aqui, o Knicks vai ser varrido, né? Mas não é isso. O jogo é muito duro. Você falou como... Você emulou, Guilherme, um torcedor do Knicks que está muito preocupado com o time, né? E eu acho que isso você fez como ninguém, né? Quem te escutou agora parecia até mesmo que você torcia para o Knicks. Curioso como você conseguiu interpretar dessa maneira. Guilherme, esses times estão se enfrentando pela terceira vez em playoffs. O Knicks venceu as outras duas. É curioso, né? Os principais jogadores dos times aprendendo ainda o que é playoff. Julius Randle nunca tinha jogado playoff, mesmo que já há alguns anos na NBA, né? O Trae Young nunca tinha jogado playoff. John Collins... Quem mais? O RJ Barrett, né? Então, vários jogadores aí. Jogou muito, hein? Não jogou um RJ Barrett. Bem interessante a atuação dele. Assim, o Knicks não explora tanto, né? O RJ Barrett, acho que a gente tá vendo só o comecinho aí da carreira do RJ Barrett. Acho que vai ser, de fato, uma das boas carreiras daquela classe de draft. Derrick Rose é um cara assim que tem boa carreira em playoffs, né? Um bom histórico de playoff. Ele tinha sido o único a conseguir fazer 25-10 na sua estreia, Guilherme, o último, né? E agora o Trae Young, em sua estreia em playoff, também conseguiu mais de 25 pontos, foram 32 pontos, 10 assistências, salvo engano. O que mais de curiosidade tem aqui? O Bogdan Bogdanovic, ele tem, nas últimas semanas, né, da temporada, se tornado um dos maiores chutadores da NBA, um dos mais quentes, né? Então, o olho nele. O Knicks, Guilherme, você falou, né? Acho que não vai repetir de novo essa atuação de baixo aproveitamento de 3 pontos. O Knicks não era o senhor volume, digamos assim, mas
ele foi o terceiro em aproveitamento em bolas de 3 na temporada, né? Embora não tenha, assim, chutadores que você pense como prolíficos, né? Como perfeitos, como perigosíssimos, né? Perigoso gang, né? Não tem ali, por exemplo, o Julius Randle chutou mais de 40% na temporada, né? É surpreendente quando você pensa no estilo mesmo do Julius Randle e quem ele foi até esse último ano. O Clint Capela é o primeiro jogador de Atlanta a liderar a liga em rebotes desde Dikembe Mutombo. E você provavelmente achou que não ia ouvir Dikembe Mutombo aqui hoje no podcast. Não. Nem o Dikembe, que joga no Brasil também. Isso. Nem esperava ouvir. Acabou ouvindo os dois agora. Nerlens Snow é o dúvida pro jogo 2, mas o Thibodeau falou que ele vai ficar bem, tá tranquilo. E o Elfrid Payton talvez não comece como titular. Jogou apenas 8 minutos aí no último jogo. Destaque final? O meu destaque final, Guilherme, é olho nessa juventude aí aguerrida, né? É uma série de quarto contra quinto. Você acredita na rapaziada? Acredito. Muita gente torceu para que essa série acontecesse, porque caso não acontecesse, Guilherme, um deles ia pegar ou o Bucks, ou o Brooklyn Nets, ou o Philadelphia, ou de repente o Miami, né? E a gente queria ver essa turma meio nova geração, né? Essa turma assim meio desacreditada diante da temporada. O Atlanta nem tanto, né? Mas o Knicks certamente desacreditado. O Atlanta foi mais durante a temporada, chegou a ser desacreditado, né? Pela maneira que vinha jogando, principalmente, aliás, no período de Terry Porter ainda. Terry Porter não, Lloyd Pierce, né? Desenterrei Terry Porter Pierce agora. Saudades. Brother. E os dois fizeram um fim de temporada regular incrível, né? As duas equipes. E mereceram esse matchup aí, bem interessante que um deles vai estar na segunda rodada de playoff. Então é uma das séries que a gente vai olhar com muito carinho aqui no Café Belgrado e com altas condições de ter live pós todo jogo, Guilherme, porque a chance de ter game winner em todas as partidas aqui é bem alta. Até agora nós estamos 100%, né, Lucas? Todo jogo que teve game winner, Isso. Fizemos live pós-jogo, né? Inclusive os dias que a gente estava sem condição. Menos aquela do Bucks e Heat que a gente estava ao vivo no NBB, né? Já estava ao vivo aí, não precisou fazer live porque a gente já estava ao vivo, né? Inclusive falamos desse resultado na hora ali. Mas de fato a NBA segurando a onda quando a gente está muito cansado, né, Lucas? Eles não estão fazendo. Muito obrigado aí a todos os atletas da NBA que nos Principalmente escutam. Portland Blazers, né? Eles fazem jogo pegado ali, mas no último quarto sempre um abre para poder não ter live. Lucas, você acha que o... Portland Blazers não, Portland e Denver Nuggets. Portland Nuggets. Você acredita que o torcedor do Knicks está pensando no Trae Young no sentido de que seu cheiro está grudado no cobertor e ele não sai da mente? Certeza, Guilherme. Forte abraço.